Durante a cerimônia em memória do meu pai, meu irmão Kalin se inclinou perto do meu ouvido. Sua voz era um chiado que cheirava a uísque barato. Acha que essas latas vão te comprar alguma coisa? Ele está morto. Não sobrou ninguém para te proteger agora. Ele secretamente apontou o telefone para mim, esperando que eu desmoronasse. Meu nome é Noley Payne, tenente-general do Exército dos Estados Unidos. Mas naquela terça-feira, dentro do silêncio sagrado da Catedral de São Mateus Apóstolo, em Washington, D.C., eu era apenas uma filha enterrando seu pai. O ar era denso e pesado, uma mistura sagrada de lírios brancos perfumados e o aroma antigo de velhos bancos de carvalho. Lá em cima, o organista tocou uma versão sombria e terna de Amazing Grace. Cada nota pretendia acalmar o luto, mas eu não sentia paz. O luto para mim era um problema estratégico a ser administrado, um perímetro a ser protegido dentro da minha própria mente. Sentei-me na primeira fila, com as costas eretas, os olhos fixos no caixão coberto pela bandeira e no imponente altar de mármore ao fundo. Meu foco era absoluto até ser quebrado. Acha que essas latas vão te comprar alguma coisa? Uma voz sibilou em meu ouvido, um sussurro venenoso que cortou a música sagrada. Ele se foi. Não há mais ninguém para te proteger. Era meu irmão Kalin. O cheiro azedo e inconfundível de uísque barato em seu hálito era uma profunda profanação, um insulto aos vivos, aos mortos e ao espaço sagrado que ocupávamos. Foi um ato de supremo desprezo. Uma lâmina de gelo deslizou pela minha espinha. A música do órgão pareceu se distorcer e desaparecer, substituída por um silêncio estrondoso em meus ouvidos. Naquele instante, ele não era mais meu irmão. Ele era o inimigo. Meu treinamento, aprimorado ao longo de décadas no cadinho do comando, gritava uma simples e primordial ordem: não reaja. O que o inimigo queria era uma reação. Eram os dados que buscavam, a fraqueza que esperavam explorar. Não virei a cabeça. Não vacilei. Meu olhar permaneceu fixo no crucifixo dourado. Mas minha mente já havia mudado. As engrenagens da minha consciência oscilavam de um estado de luto para um estado de guerra. Senti uma leve pressão na minha mão esquerda. Meu marido, Corb. Sem olhar, eu sabia que ele havia percebido a ameaça. Ele estava sentado ao meu lado, um general de 4 estrelas por direito próprio, um homem cuja percepção era tão aguçada quanto a minha. Sua mão protegeu seus movimentos enquanto ele colocava o telefone no meu colo, a tela já iluminada. A mensagem era clara, digitada com a brevidade militar que ambos entendíamos: não reaja. Seu irmão está filmando você. Meu pulso permaneceu estável, uma cadência disciplinada. Deslizei o polegar pela tela apenas uma vez, digitando uma única palavra fria em resposta: pôr do sol. Apertei em enviar. Corb assentiu quase imperceptivelmente, e seus dedos apertaram minha mão, uma transferência silenciosa de força e confirmação. A ordem foi dada. O protocolo do pôr do sol, nossa contingência pré-acordada para situações de alto risco em eventos públicos, estava agora ativo. Significava: ameaça interna identificada. Vigilância hostil confirmada. Neutralizar silenciosamente. Instantaneamente, senti uma rede invisível se agitar ao nosso redor. A contraofensiva havia começado, executada com a precisão limpa e letal de um ataque de drone. O órgão inchou. Os acordes familiares e poderosos de Amazing Grace forneceram a cobertura perfeita para uma batalha travada sem um único tiro. Entre os bancos, 8 agentes de uma unidade de operações especiais, todos disfarçados de enlutados, começaram a se mover com elegância praticada. Eu o segui com minha visão periférica. Uma mulher de cabelos grisalhos que parecia uma professora de história aposentada de Richmond, Virgínia, passou por um homem de terno escuro que segurava discretamente seu telefone. Com licença, senhor, murmurou ela, com a voz suave e um sotaque sulista. Acho que o senhor deixou isso cair. Enquanto ele olhava para baixo, confuso, a mão dela se moveu num movimento rápido e fluido. Ela colocou um lenço dobrado em sua mão enquanto os outros dedos habilmente afastavam o gravador da mão dele. A troca levou menos de 2 segundos.
Do outro lado do corredor, um jovem com um blazer impecável, parecendo um funcionário júnior da colina, cambaleou para frente. Sua mão, segurando um pequeno copo de água do saguão, inclinou-se um pouco, derramando seu conteúdo diretamente no telefone de uma mulher que o apontava por trás de um inário. Meu Deus, sinto muito mesmo, disse ele, enxugando a mão dela com um guardanapo. Seu pedido de desculpas bloqueou a visão dela e desativou seu dispositivo. Eram fantasmas. Sem comoção, sem vozes alteradas. Eram profissionais neutralizando os atributos de um amador com absoluta finalidade. Então viu o checkmate. Um homem alto e de aparência distinta, um dos membros mais confiáveis da equipe de Corb, aproximou-se de Kalin pela lateral. Ele se inclinou como se fosse oferecer uma palavra de condolências e sussurrou algo em seu ouvido. Observei a expressão presunçosa e predatória no rosto de Kalin congelar. Foi substituída por um lampejo de confusão, depois por uma onda de pânico absoluto e olhos arregalados, enquanto seu próprio celular era gentil, mas irrevogavelmente, retirado de sua mão. Ele virou a cabeça e me encarou. Seus olhos, por um breve e descuidado momento, não estavam cheios de ódio, mas sim do terror perplexo e acuado de uma criança flagrada em um ato descarado de desafio. Ele começou um tiroteio e ficou chocado ao descobrir que o outro lado também tinha armas. Encontrei seu olhar, não como sua irmã, Noley, mas como o tenente-general Pren, avaliando um oponente fracassado e completamente superado. Sustentei o olhar dele até que ele desviou o olhar. Seu rosto estava pálido e flácido. Naquele momento, vendo o colapso total em seu rosto, eu soube que aquela não era apenas minha batalha. Era uma história que muitos de nós conhecemos profundamente. Se você já sentiu a dor fria da traição da pessoa que deveria ter sido seu escudo, clique em curtir e me diga nos comentários como você encontrou forças para se manter firme. A ameaça foi neutralizada. O inimigo estava em desordem. Mas quando a última nota triste do órgão desapareceu no teto abobadado da catedral, uma única questão estratégica se alojou em minha mente, mais aguda e dolorosa do que qualquer estilhaço. Por quê? Não foi um ato espontâneo de crueldade embriagada. Foi uma operação planejada. Foi o tiro inicial de uma guerra. Porque hoje, justamente neste lugar? A resposta, eu sabia com uma certeza arrepiante, não estava aqui, no presente. Estava enterrada no fundo do passado, num mapa de cicatrizes que meu próprio pai ajudara a desenhar. O sono não veio naquela noite. No silêncio profundo da nossa casa em Arlington, fiquei diante da grande janela saliente do meu escritório, observando as luzes brilhantes e distantes de Washington descer refletidas na superfície escura e sinuosa do rio Potomac. A pergunta da catedral, por quê, era um eco persistente em minha mente, um fantasma que se recusava a ficar parado. E enquanto eu estava ali, o passado respondeu, surgindo não como uma inundação, mas como uma série de exibições precisas e dolorosas. A primeira lembrança me levou de volta a um jantar de ação de graças. Eu tinha acabado de retornar da minha primeira missão no Iraque, ainda carregando a poeira do deserto na alma. Meu pai, um homem que media afeição em unidades de orgulho, estava segurando uma cópia de uma carta de elogio que eu havia recebido. Sua voz era alta, ecoando com uma alegria rara e irrestrita, enquanto ele lia uma passagem em voz alta para toda a família. Lembro-me de sentir um calor se espalhando pelo meu peito, uma sensação fugaz de chegada. Então veio a voz de Kalin, ríspida e indiferente, cortando o calor. Ele estava em seu terceiro Sam Adams, e a cerveja havia liberado seu amargor habitual. Ah, um herói de guerra, ele zombou, com um sorriso cruel nos lábios. Ele ergueu a garrafa num brinde de brincadeira. Parabéns, mana. Você dominou a arte de seguir ordens. Mas no mundo real, onde as pessoas usam o cérebro para ganhar dinheiro, não apenas os músculos, você acha que duraria um dia sequer. As palavras doeram, mas o que realmente me feriu foi o silêncio que se seguiu. A voz estrondosa do meu pai silenciou. Ele dobrou a carta e olhou para a mesa. Ele não disse nada. Nem uma palavra de defesa. Simplesmente seguiu em frente, pedindo para alguém passar o purê de batatas. Em seu silêncio, o insulto de Kalin tornou-se um veredito.
A mensagem era clara. Meu mundo, meus sacrifícios eram menores. Não valiam a pena brigar na mesa de jantar em família. Senti uma profunda sensação de solidão, um muro invisível se erguendo entre meu pai e eu. A segunda lembrança era mais fria, mais nítida. Foi o dia em que minha carta de aceitação em West Point chegou. Foi uma conquista monumental, uma porta de entrada para a vida que eu sempre sonhei. Mas Kalin viu isso como uma declaração de guerra ao seu próprio senso de identidade. Ele pegou o jornal que tinha impresso meu nome em um pequeno anúncio local e o jogou no balcão da cozinha. O papel deslizou pelo granito, um frágil testemunho do meu triunfo. Você realmente quer viver a vida de um homem, não é? Ele disse, com a voz cheia de um desprezo que parecia ácido. Cabelo curto, gritando em algum campo de treinamento. É patético. Você nunca encontrará um homem que aguente uma esposa mais homem do que ele. Suas palavras eram um veneno de ação lenta, criado para penetrar no âmago da minha identidade e atacar minha feminilidade. Durante anos, esse veneno funcionou. Criou uma centelha de dúvida, uma insegurança silenciosa que eu tive que combater com a mesma ferocidade de qualquer inimigo em campo. Era uma cicatriz que eu carregava escondida sob meu uniforme. Só anos depois conheci Corb, um homem forte o suficiente para ver o general e a mulher e amá-los incondicionalmente, sem medo. Ele viu a cicatriz e não tentou escondê-la. Ele a honrou como parte do mapa de quem eu era. E então a lembrança final, aquela que ecoou com uma clareza profética e trágica. Era uma tarde tranquila de sábado. Meu pai e eu estávamos em seu escritório, polindo seus antigos objetos militares. Ele era um fuzileiro naval, veterano da Guerra do Vietnã. E esses objetos eram seus textos sagrados. Ele pegou seu próprio coração púrpura, o metal frio e pesado em sua palma. Ele olhou para mim, seus olhos, normalmente tão cautelosos, estavam cheios de uma sabedoria profunda e cansada. Nolly, disse ele, com a voz baixa e séria. Lembre-se disso, nem todo inimigo usa um uniforme diferente. Às vezes, eles compartilham o seu sangue, e os ferimentos que infligem doem mais do que qualquer bala jamais poderia. Eu havia descartado isso na época, atribuindo-o à melancolia que às vezes o dominava, ao sentimento superprotetor de um pai. Mas agora, de pé junto à janela, suas palavras retornaram não como uma lembrança, mas como uma profecia cumprida. Ele tinha visto. Ele conhecia as falhas da própria família, a hostilidade latente do próprio filho. Ele tentou me avisar, mas eu não dei ouvidos. Essa constatação não me abalou. A tristeza pelo aviso que ignorei, a raiva pela injustiça que sofri, a profunda tristeza pela família que eu gostaria que tivéssemos sido, tudo isso se fundiu. O calor da minha raiva vinda da catedral não se dissipou. Foi forjado em algo mais frio, mais duro. Tornou-se aço. Não sou o único que teve que aprender essa lição da maneira mais difícil possível. Há uma dor única que vem de ser aquele que tenta, aquele que consegue, apenas para ser derrubado por aquele que se sente deixado para trás. Se esta história ressoa com aquela batalha silenciosa que você travou na sua própria família, compartilhe-o eu também nos comentários. Você não está sozinho, nisso. Afastei-me da janela. O mapa do meu passado se revelou. As velhas feridas não eram fraquezas a serem lamentadas. Eram informações estratégicas, dados que esclareciam a natureza do inimigo e os riscos da batalha. Ele não profanaria o legado do nosso pai. Ele não venceria. Caminhei até minha mesa, sentindo a madeira de cerejeira fresca sob meus dedos. Abri meu laptop fornecido pelo governo e o zumbido baixo era um som familiar de propósito. Meus dedos se moveram pelo teclado com uma nova e inabalável resolução. Criei um novo e-mail. Assunto: solicitação urgente de proteção de legado. O e-mail foi endereçado a um único destinatário, o diretor do Centro de Educação e Patrimônio do Exército dos Estados Unidos em Carlisle, Pensilvânia. A batalha realmente havia começado. Poucos dias depois do funeral, uma frágil trégua se instalou em meu espírito. Guiado por um instinto mais antigo que a estratégia, decidi fazer uma oferta de paz.
Passei a tarde na minha cozinha, com o aroma quente de baunilha e chocolate derretido enchendo o ar. Eu estava assando biscoitos de chocolate com a receita antiga escrita à mão pela minha mãe. As bordas estavam amolecidas e manchadas devido aos anos de uso. Era algo que ela teria feito. Era algo que meu pai teria desejado, uma tentativa de consertar uma ruptura no tecido familiar com um simples ato de carinho. Com o recipiente quente de biscoitos no banco do passageiro, dirigi meu sedã para fora de Arlington e segui em direção a Lynn, Virgínia. Os gramados perfeitamente cuidados e as imponentes casas de tijolos do bairro do meu irmão contrastavam fortemente com a austeridade disciplinada da minha própria vida. Este era o mundo de Kalin, um mundo medido em metragem quadrada e portfólios de ações. Quando entrei na garagem dele, uma esperança tola e frágil começou a se formar dentro de mim. Talvez o confronto na catedral tenha sido uma aberração, um momento de tristeza embriagada. Talvez, pelo bem da próxima geração, uma ponte ainda pudesse ser construída. Fui um tolo em ter esperança. Kalin não estava em casa, mas a babá me deixou entrar. A filha dele, minha sobrinha de 8 anos, estava na sala de estar, construindo uma torre com uma montanha colorida de legos. O quarto, como o resto da casa, estava impecavelmente decorado, mas parecia frio e impessoal. A risada alegre de Ara era a única fonte de calor. Deixei os biscoitos no balcão de mármore e sentei-me no chão com ela, sentindo o tapete branco e felpudo fresco sob meus joelhos. Por um tempo, ouviu-se apenas o clique satisfatório dos tijolos de plástico e a conversa fácil de uma criança explicando a importância vital de um Lego azul em vez de um vermelho. Naquele simples ato compartilhado de criação, senti um vislumbre do que uma família deveria ser. Foi um momento tranquilo e ensolarado pouco antes da emboscada. Quando colocamos a última peça em nossa torre instável, Ara olhou para mim, seus olhos grandes e claros exibiam a sinceridade ingênua que só uma criança possui. Tia Nolly, perguntou ela, com a voz baixa e séria. É verdade? Você vai vender todas as medalhas do vovô para comprar um carro novo? O ar saiu dos meus pulmões. A pergunta não caiu do céu, ela explodiu. Foi como um golpe físico, um choque elétrico que percorreu minha espinha e fez o mundo inclinar em seu eixo. A colorida torre de Lego ficou borrada diante dos meus olhos. Lutei para formar palavras, com a garganta subitamente apertada. O que, querida? Quem? Quem te disse isso? Papai fez isso, ela respondeu com a honestidade simples e inabalável de uma criança relatando um fato. Ele disse que você não se importa com essas coisas, que só se importa com o seu trabalho no Pentágono. Ele disse que o avô ficaria muito triste. A crueldade daquilo era de tirar o fôlego. Uma coisa era ser insultado na minha cara. Outra coisa era ter uma mentira tão venenosa, tão fundamentalmente falsa, transmitida por um mensageiro tão puro. Kalin havia usado a inocência da própria filha como arma. Ele a transformou em um veículo para o seu próprio veneno. Ara não tinha terminado. Ela apontou um dedo mindinho para o próprio peito. Papai também disse que aquele com o coração roxo vale mais dinheiro. Ela continuou, com a testa franzida em concentração, enquanto tentava se lembrar da lição. E que você venderia essa primeiro. Ele disse, essa é a que você ganha por ser corajosa e se machucar ao mesmo tempo. Uma raiva intensa, feroz e absoluta tomou conta de mim. Este foi o seu verdadeiro crime. Ele não estava apenas me atacando. Ele estava envenenando a mente da filha. Ele estava pegando o legado do nosso pai, um legado de honra, sacrifício e coragem, e reduzindo-o a um preço. Ele estava distorcendo o símbolo sagrado da ferida do meu pai em uma ferramenta para seu próprio jogo sujo e mesquinho. Olhei para o rosto inocente de Ara, esperando minha resposta. E o soldado em mim assumiu o comando da irmã. Minha própria dor era irrelevante. A missão era proteger a criança. Respirei lenta e deliberadamente, reprimindo a raiva e trancando-a. Ajoelhei-me para ficar na altura dos olhos dela. Ah, querida, não, eu disse, com a voz suave, mas firme, acalmando o mundo para ela novamente. Isso não é verdade. Medalhas não são para vender.
São para lembrar. São histórias. Cada uma conta uma história sobre o homem corajoso e maravilhoso que seu avô era. Elas foram feitas para serem protegidas, para serem homenageadas. Sorri, esperando que alcançasse meus olhos. Da próxima vez que você vier, prometo que vou te mostrar o verdadeiro coração púrpura e contar toda a história por trás dele. É muito importante. Ela pareceu satisfeita com isso, seu pequeno rosto se iluminou enquanto ela voltava sua atenção para a torre de Lego. Fiquei mais alguns minutos e então me despedi, sentindo o calor dos biscoitos recém-assados no balcão como uma zombaria. Cheguei ao meu carro antes que os tremores começassem. Sentei-me no silêncio estéril do banco do motorista e olhei para minhas mãos. Eles tremiam, não de medo, mas de uma raiva tão profunda que se tornou uma força física. O último fio frágil de esperança de reconciliação não havia sido apenas cortado. Havia sido incinerado. Peguei meu celular. Meu primeiro instinto foi ligar para o Corb para buscar sua força e conforto. Mas parei. Aquilo era insuportável. Exigia ação. Passei pela lista de nomes dele e encontrei o número do advogado de longa data da nossa família. Respirei fundo mais uma vez para me recompor. Quando falei, minha voz era firme e fria como pedra. Preciso te ver, eu disse, dispensando qualquer gentileza. Imediatamente. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas próximas palavras se dissipar, uma declaração da qual não havia como recuar. É sobre a herança do meu pai. Kalin cruzou todos os limites. Não se tratava mais de uma manobra defensiva para proteger um legado. Agora era uma operação ofensiva para conter uma ameaça. Meu irmão deixou claro que não mediria esforços. E eu lhe mostraria como nada realmente era. Voltei para casa dirigindo do escritório do advogado com um frio na barriga de medo. Nossa casa em Arlington, normalmente um santuário de ordem silenciosa, agora parecia uma base operacional avançada, uma fortaleza se preparando para um cerco. O conforto familiar de suas paredes estava misturado a uma nova e arrepiante sensação de vulnerabilidade. Corb estava me esperando em seu escritório. Ele desligou a televisão, poupando-me do barulho do mundo exterior. A única luz vinha do brilho suave e quente de uma única luminária de mesa, projetando longas sombras nas estantes. Ele não me pressionou com perguntas. Simplesmente se levantou da poltrona de couro e me entregou uma caneca fumegante. Chá Earl Grey com uma fatia de limão e sem açúcar. Exatamente como eu gostava. Ele conhecia meus rituais, os pequenos confortos que me ancoravam na tempestade. Estou aqui, disse ele. As 3 palavras mais simples da língua inglesa, mas em sua boca, eram um juramento, uma fortaleza por si só. Ele me abraçou e, pela primeira vez desde o funeral do meu pai, me deixei tremer. O imenso peso do meu uniforme, das estrelas no meu colarinho, de uma vida inteira de compostura disciplinada pareciam se dissolver. Em seus braços, eu não era a Tenente-General Payne, subchefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos. Eu era apenas Nolly, uma mulher cujo coração estava partido, uma mulher enfrentando uma traição tão profunda que ameaçava abalar seus alicerces. Esta foi a família que escolhi, aquela forjada não pelo sangue, mas pela confiança inabalável e incondicional. Ficamos assim por um longo tempo, o silêncio quebrado apenas pelo tic-tac suave do relógio de pêndulo no corredor. Quando minha respiração se estabilizou e os tremores diminuíram, ele gentilmente me levou até a cadeira em frente à sua mesa. Sobre a superfície de madeira polida, havia uma única pasta fina. Era vermelha brilhante, a cor do perigo. Pedi a alguns amigos do dia que fizessem uma investigação discreta depois do incidente na catedral, disse Corb, com a voz baixa e grave. Isto é o que eles encontraram. Abri a pasta. O conteúdo era uma anatomia clínica e arrepiante de uma conspiração. Meu estômago se contraía a cada página que eu virava. Kalin havia contratado uma empresa de investigação particular há 3 meses. Eles estavam me seguindo, fotógrafos, registros de vigilância.
Ele havia compilado um dossiê próprio, cheio de meias-verdades e imagens fora de contexto, projetado para pintar o retrato de um oficial de alta patente que cede à pressão. A próxima sessão continha uma lista de contatos. Ele vinha vendendo sua história para jornalistas de tabloides, o tipo de oportunistas que publicam qualquer coisa por um preço. A narrativa que ele estava divulgando era assustadoramente clara: uma general mulher mentalmente instável, inadequada para o comando, uma ameaça à segurança nacional. Não se tratava de herança. Nunca se tratou apenas de dinheiro. Isto foi um assassinato. Seu objetivo era a aniquilação total da minha carreira, da minha reputação e do próprio legado que ele dizia reverenciar. Foi uma traição em uma escala que eu não poderia imaginar. Meu irmão, meu próprio sangue, estava ativamente tentando me destruir. Virei para a última página, um resumo do pessoal-chave envolvido, e um nome me chamou a atenção. Um nome de um passado que pensei ter enterrado na poeira do Afeganistão. Resford Rex Dorn. O nome me atingiu como um impacto físico. O ambiente ao meu redor desapareceu e, por um instante, voltei ao calor e à dureza de Kandahar. Major Rex Dorn. Ele era um oficial astuto, ambicioso, talentoso, mas com uma arrogância imprudente que via as regras como meras sugestões. Ele havia falsificado os relatórios de prontidão de sua unidade, mentindo sobre a manutenção de equipamentos e a aptidão física das tropas. Tudo para garantir que sua equipe fosse escolhida para uma missão de ataque de alto nível. Eu era seu comandante. Descobri a fraude durante uma revisão final, horas antes do início da operação. Retirei a unidade dele da missão imediatamente. Minha decisão salvou a vida de pelo menos uma dúzia de soldados que teriam entrado em combate com equipamentos defeituosos. Isso também me rendeu um inimigo para o resto da vida. Thorne foi disciplinado, mas sua carreira descarrilou. Ele acabou abandonando o exército em desgraça, com o ego destroçado. E agora aqui estava ele, aliado ao meu irmão. Levantei-me e caminhei até a estante, e meus olhos encontraram o familiar e severo retrato do general George S. Patton. Meu pai o pendurou ali anos atrás. Eu quase conseguia ouvir a voz do meu pai recitando uma de suas citações favoritas de Patton, um mantra que ele repetia para mim inúmeras vezes antes das mobilizações. Sussurrei para mim mesmo agora, as palavras eram uma tábua de salvação no caos turbulento dos meus pensamentos: aceite os desafios para que você possa sentir a euforia da vitória. As palavras acalmaram meu coração acelerado. Elas reorientaram minha mente. Esta não era mais uma briga familiar confusa e emocional. O campo de batalha havia mudado. Meu oponente não era apenas meu irmão mais novo, invejoso e hesitante. Foi uma parceria estratégica. Kalin forneceu o motivo e o conhecimento profundo das minhas vulnerabilidades. Thorne forneceu experiência profissional em engano e um desejo pessoal ardente de vingança. Ele entendia a maquinaria do Pentágono. Sabia como transformar a informação em uma arma, como transformar a percepção pública em um campo de batalha. Virei-me para Corb. Ele me observava, com uma expressão calma e firme, esperando minha orientação. Ele viu a mudança em meus olhos no momento em que a filha enlutada recuou e o comandante retornou. O aço estava de volta na minha espinha. Tudo bem, eu disse, minha voz afiada mais uma vez, livre de todo tremor, de toda dúvida. A verdadeira batalha começa agora. 2 semanas depois, recebi um convite. O advogado da família, um homem cujo escritório serviu meus pais por 40 anos, estava convocando uma reunião. O propósito declarado era incentivar a reconciliação e iniciar uma discussão preliminar sobre o testamento de nosso pai. O local escolhido foi uma sala privada no Capitol Greeley em Georgetown, um lugar conhecido por seus painéis de madeira escura, bifes caros e pela negociação discreta de acordos de poder. Eu sabia com cada fibra do meu ser que era uma armadilha, mas era uma armadilha na qual eu tinha que cair. Recusar-se a comparecer seria visto como uma admissão de culpa, uma confirmação da instabilidade que Kalin estava tão ansioso para provar. Entrei na sala vestindo minhas roupas civis, um vestido preto simples e bem cortado. Mas eu me sentia como se estivesse em traje de combate completo.
O ar estava carregado de uma cordialidade enjoativa, um verniz tenso de civilidade esticado sobre um abismo de ressentimento. Kalin era o retrato perfeito de um irmão mais novo preocupado. Ele puxou minha cadeira e perguntou sobre meu trabalho no Pentágono com um olhar de interesse fingido. Seus olhos, no entanto, tinham um brilho frio e predatório. Meus tios, tias e primos estavam espalhados ao redor da grande mesa circular. Eles me cumprimentaram com sorrisos breves e nervosos antes que seus olhares rapidamente voltassem para seus copos de água ou pratos de pão. Eles eram partes neutras, com medo de serem pegos no fogo cruzado. Naquele quarto, cercado pelo meu próprio sangue, nunca me senti tão sozinho. A conversa fiada era excruciante. O clima, o mercado de ações, as últimas fofocas políticas, tudo parecia a tagarelice sem sentido de um relógio em contagem regressiva para uma detonação pré-planejada. Chegou como eu esperava durante o prato principal. A conversa mudou para negócios, um tópico no qual Kalin se considerava um especialista. Ele esperou uma pausa na conversa e então se virou para mim, com um sorriso teatral e piedoso nos lábios. Ele levantou a voz apenas o suficiente para que toda a mesa ouvisse. Sabe, Nolly sempre foi um estrategista brilhante, ele começou, com as palavras cheias de condescendência. Ela consegue movimentar batalhões no mapa do Pentágono como se fosse um jogo de xadrez. Uma mestra absoluta da teoria, ele fez uma pausa, deixando o insulto pairar no ar. Mas dê a ela uma startup de tecnologia no Vale do Silício, um negócio de verdade, com folha de pagamento de verdade e risco de verdade. Não tenho tanta certeza de que ela sobreviveria ao primeiro trimestre. Ele riu. Um latido curto e agudo. O mundo real é muito mais difícil, não é? A sala ficou em silêncio. Silêncio absoluto, completo. O tilintar dos talheres cessou. Todos os olhares na mesa, inclusive os nervosos, se voltaram para mim, esperando. Eles estavam esperando pela explosão, pela raiva justificada, pela refutação furiosa que eles achavam que eu tinha direito. Eles estavam esperando o show que Kalin havia orquestrado. Eu não dei a eles. Lenta e deliberadamente, coloquei o garfo e a faca no prato, e a porcelana fez um clique suave e definitivo. Peguei meu copo de água, tomei um pequeno gole e o coloquei de volta no porta-copos com perfeita precisão. Então, e somente então, levantei a cabeça e olhei diretamente para meu irmão. Sustentei seu olhar, minha expressão era calma, neutra, quase entediada, e não disse nada. Meu silêncio era uma arma. Era um escudo que ele não conseguia penetrar, e uma declaração mais poderosa do que qualquer palavra que eu pudesse ter proferido. Ele disse: "Você não é meu igual. Sua opinião é irrelevante. Este jogo que você está jogando está tão abaixo de mim que nem me dignarei a reconhecê-lo." Percebi o brilho de frustração em seus olhos. Seu sorriso presunçoso desapareceu. Ele lançou seu dardo mais afiado e ele ricocheteou sem causar danos. Olhei para a esquerda. Corb me encarava, o rosto impassível, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara: excelente trabalho. Aguardem na linha. Aquela troca silenciosa foi meu reforço. Era tudo o que eu precisava. Naquele momento de desafio silencioso, eu ganhei o noivado. O resto do jantar passou em meio a uma conversa estranha e forçada. Kalin não tentou outro ataque. Ele havia perdido a coragem. Fomos os primeiros a sair. Assim que as portas da sala privada se fecharam atrás de nós, senti a tensão em meus ombros começar a diminuir. No corredor silencioso e acarpetado, Corb pegou minha mão. Não falamos nada até entrarmos no carro. O motor zumbia baixinho no silêncio do estacionamento. A dor da humilhação pública ainda estava fresca, uma dor surda no meu peito. Então Corb enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um pequeno pendrive preto. Ele o colocou na minha palma aberta. Parecia frio e sólido. Um dos meus homens estava na mesa ao lado, explicou ele, com a voz calma. Fingindo ser lobista, ele tinha um tiro certeiro. Meus olhos se arregalaram. Um tiro certeiro? Isto, disse ele, tocando no pendrive,
é uma gravação de áudio de alta fidelidade de toda a conversa do jantar. E, para completar, um pequeno videoclipe da câmera de segurança do próprio restaurante mostrando o rosto de Kalin logo após seu pequeno discurso. Fiquei olhando para o pequeno pedaço de plástico e metal na minha mão. A natureza da noite mudou. A humilhação não era mais apenas uma ferida a ser tratada. Agora era evidência. Era munição. Era um trunfo tático. Kalin, em sua arrogância ofuscante e necessidade desesperada de se apresentar para uma plateia, tinha acabado de me entregar a arma de que eu precisava para a próxima fase da guerra. Ele apareceu bem na minha frente e fez sua própria confissão. Na noite seguinte, o frio no escritório do advogado ainda não havia passado quando a equipe de Corbin entregou seu relatório completo. Eles foram implacavelmente eficientes, suas ações eram um testemunho silencioso da competência na qual eu passei a confiar. Eles não apenas neutralizaram perfeitamente os ativos de vigilância na catedral, mas, no silêncio subsequente, também recuperaram um dos telefones descartáveis de um agente de baixo escalão que Kalin havia contratado para o dia. O telefone, inacreditavelmente, estava desbloqueado. Um erro de principiante, um sinal da ilusão amadora de Kalin de que estava jogando nas grandes ligas. Corbin entrou no meu escritório mais tarde naquela noite. Sua calma habitual foi substituída por uma tensão sombria que lhe apertava as linhas ao redor dos olhos. Ele segurava um pequeno pendrive preto idêntico ao do restaurante. Mas este parecia infinitamente mais pesado, irradiando uma frieza que parecia diminuir a temperatura do ambiente. Agora, disse ele, com a voz baixa, mas intensa, um tom que reservava para as informações mais críticas. Minha equipe encontrou algo no telefone recuperado, um memorando de voz. Foi gravado 2 horas antes do funeral, em um quarto de motel barato nos arredores da cidade, perto da catedral. Ele colocou o pendrive na superfície polida da minha mesa. Ficou lá como um pequeno caixão preto. Você precisa ouvir isso sozinho. Suas palavras pairaram no ar, um aviso claro e ameaçador. Ele sabia que eu tinha que enfrentar aquele inimigo em particular sem reforços. Este era o meu ponto de partida. Ele deu um aperto firme e prolongado em meu ombro, uma transferência silenciosa de sua força para mim, e então saiu, fechando suavemente a pesada porta de carvalho atrás de si. Fiquei em profundo silêncio. Os únicos sons eram o tic-tac constante do relógio de pêndulo e as batidas frenéticas do meu próprio coração. Minha mão estava surpreendentemente firme quando peguei o drive e o conectei ao meu laptop. Coloquei meus fones de ouvido com cancelamento de ruído, um ritual familiar antes de qualquer análise crítica, criando uma bolha estéril de silêncio para me isolar do mundo. Meu dedo pairou sobre o trackpad por um momento antes de eu navegar até o arquivo de áudio único. Cliquei em reproduzir. A gravação era nauseantemente nítida. O fundo era preenchido pelos sons baixos e abafados de um quarto de motel barato. O zumbido sibilante de um ar-condicionado de janela. O ronco distante e abafado do tráfego da rodovia. Então a voz de Kalin encheu meus ouvidos e um arrepio físico, agudo e invasivo, percorreu minha espinha. Era uma voz que eu nunca tinha ouvido de verdade antes. Era completamente desprovida de emoção, despojada da dor performática que ele havia demonstrado de forma tão convincente no funeral. Essa era sua verdadeira voz, fria, clínica e implacavelmente calculista. Ele estava dando instruções a alguém, um de seus contratados. Não preciso que ela chore, disse Kalin, com um tom ríspido e impaciente, como se estivesse falando de um ativo com baixo desempenho. Chorar é normal demais. É esperado, é compreensivo. Preciso de raiva. Preciso que ela grite, que perca o controle. Só precisamos capturar aquele momento. O momento em que a máscara do general se rompe. Ele fez uma pausa e eu pude ouvir o leve tilintar de cubos de gelo contra um copo. Um som de crueldade casual que fez meu sangue gelar. Olha, as pessoas não se lembram da história toda. Elas se lembram da imagem que você lhes dá, da frase de efeito. E eu quero que a imagem seja de uma líder instável. Quero que o Pentágono a veja como instável. Essa é a narrativa. Esse é o resultado.
Uma voz diferente, mais áspera, fez uma pergunta hesitante: e se ela não reagir? Ouvi dizer que ela tem fama de ser feita de gelo. Kalin riu. Era um som horripilante, seco e reptiliano, completamente sem humor ou calor. Era o som de pura diversão predatória. Ah, ela vai reagir, disse ele com uma confiança arrepiante. Eu conheço a fraqueza da minha irmã. Não é a carreira dela. Não é o dinheiro, é a honra do nosso pai. Vou cutucá-la bem ali. Vou usar a memória dele para quebrá-la. Arranquei os fones de ouvido da minha cabeça como se estivessem pegando fogo e os joguei na mesa. O som da minha respiração irregular encheu o quarto silencioso. Uma onda violenta de náusea, ácida e avassaladora, subiu pela minha garganta. Inclinei-me para a frente, apoiando as mãos na madeira fria da mesa, lutando contra a vontade física de vomitar. Acabou. A guerra dentro de mim acabou. Qualquer último resquício microscópico de esperança, qualquer fantasia sentimental persistente de que tudo isso era apenas uma manifestação de ciúme mesquinho, um grito estúpido e equivocado por atenção de um irmão perdido em minha sombra. Tudo se dissolveu, foi queimado pelo ácido de suas palavras. Não foi um mal-entendido. Não foi uma raiva motivada pela dor. Isso foi pura malícia, meticulosamente planejada e impiedosamente executada. Isto foi um assassinato de caráter, uma conspiração a sangue frio. Ele estava disposto a profanar a memória do nosso pai, a mesma coisa que ele me acusou de desrespeitar, como uma ferramenta calculada para me arruinar. A dor que se seguiu foi imensa, uma agonia insuportável que ameaçava me incinerar de dentro para fora. Mas no meio dessa dor, algo mais foi forjado. A raiva e a mágoa não explodiram em lágrimas ou gritos de fúria. Elas não me enfraqueceram. Eles se comprimiram. Superaqueceram e então congelaram rapidamente, endurecendo e formando algo novo. Algo frio, sólido e letalmente perigoso. Levantei-me da minha mesa, meus movimentos não mais cansados ou hesitantes, mas nítidos e precisos, imbuídos de um novo propósito terrível. Caminhei até o pesado cofre de aço escondido atrás de uma estante, girei o botão com familiaridade institucional praticada e abri a porta. Coloquei o novo pendrive lá dentro, junto com o do restaurante e o arquivo vermelho do dia. Uma trindade de evidências. Fechei a porta pesada, e o baque forte do ferrolho se fechou no lugar, ecoando a firmeza da minha decisão. Não havia como voltar atrás. Meu olhar caiu sobre o retrato formal na minha parede, uma foto minha em meu uniforme de gala, a bandeira dos Estados Unidos da América, um campo de estrelas e listras atrás de mim. Olhei nos olhos da mulher na fotografia. Eu não estava mais lutando por mim mesmo. Eu nem estava mais lutando exclusivamente pelo legado do meu pai. Isso se tornou maior do que isso. Eu estava lutando pelo uniforme em si, pela honra que ele representava, por cada soldado, homem ou mulher, que confiou em mim, me seguiu em situações de perigo e acreditou na integridade do meu comando. Ele não atacou apenas Noley Pen. Ele atacou um tenente-general do Exército dos Estados Unidos. E essa foi uma declaração de guerra que ele não estava preparado para vencer. Peguei o telefone seguro na minha mesa e meus dedos discaram o número do meu advogado de memória. Ele atendeu no segundo toque. Minha voz, quando falei, não continha nenhum traço da mulher que tremera nos braços do marido na noite anterior. Era a voz de um comandante às vésperas da batalha. Clara, inabalável e absoluta. Já temos o suficiente, eu disse. Preparem-se para a guerra. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de preparação estratégica. A sala de conferências do meu advogado, com sua mesa de mogno e vista para o Potomac, foi transformada em uma verdadeira sala de guerra. Um grande quadro branco dominava uma parede coberta por uma complexa rede de evidências, cronogramas e precedentes legais. Tínhamos o memorando de voz do motel, nossa prova cabal. Tínhamos o áudio e o vídeo do Capital Grillet. Tínhamos os registros financeiros precários de Kalin mostrando um homem desesperado por uma infusão de dinheiro. Tínhamos depoimentos juramentados dos agentes que testemunharam a vigilância coordenada no funeral. O caso era forte, uma fortaleza de fatos.
E, no entanto, enquanto estava diante daquele quadro, senti uma incômoda sensação de incompletude. Faltava uma peça no quebra-cabeça. Nossas evidências podem provar o que Kalin fez, e os registros financeiros podem sugerir o porquê. Mas isso não conseguia explicar completamente a profundidade de sua malícia, o puro veneno autodestrutivo que o movia. Para vencer esta guerra decisivamente, eu não precisava apenas derrotar Kalin. Eu precisava entender o campo de batalha da sua mente. Percebi que a resposta não estava em mais vigilância ou perícia financeira. Estava na memória. Na manhã seguinte, dirigi até a cidade velha de Alexandria para encontrar uma cafeteria pequena e tranquila com ruas de paralelepípedos do lado de fora das janelas. Eu estava conhecendo Serafina, Saragalov, a melhor amiga da minha mãe. Ela era uma mulher de olhos gentis e uma memória aguçada, uma biblioteca viva da história da minha família. Ela me segurou quando eu era bebê e observou Kalin dar os primeiros passos. Ele sempre foi o esquecido, disse Sara, mexendo o cappuccino, com a voz suave, mas clara. Ou pelo menos era assim que ele se sentia. Ela me contou coisas que eu estava muito ocupado ou muito envolvido comigo mesmo para ver. Ela contou que, quando recebi minha primeira medalha, Kalin, que tinha acabado de fechar seu primeiro pequeno negócio, recebeu apenas um breve e distraído tapinha nas costas do nosso pai. Quando meu rosto apareceu no jornal local para uma promoção, meu pai orgulhosamente recortou o artigo e o colou na porta da geladeira. Os sucessos dos pequenos negócios de Kalin eram recebidos com um simples, "Que legal, filho." Seu pai amava vocês duas, Nolly, intensamente, explicou Sara, com os olhos cheios de uma triste sabedoria. Mas ele era um soldado. Ele só sabia falar a linguagem do orgulho de um soldado, medalhas, patentes, conquistas tangíveis. Ele não sabia como elogiar as vitórias mais silenciosas de um filho civil. Kalin nunca entendeu isso. Sua ferida não é por falta de amor. É por uma vida inteira se sentindo invisível, ansiando por uma validação que seu pai não sabia dar. As palavras de Sara não justificavam as ações de Kalin. Não há desculpa para tamanha crueldade, mas elas forneceram a peça que faltava. Motivo. Um motivo nascido de uma ferida profunda e purulenta de inadequação percebida. Ele não estava apenas tentando ganhar dinheiro. Ele estava tentando incendiar o monumento que ele sentia que nunca conseguiria alcançar. E com esse entendimento surgiu uma nova e fria ideia estratégica. O inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo. Se Rex Thorne era o parceiro de Kalin nisso, um homem movido por seu próprio orgulho humilhado, então era lógico que ele tivesse deixado um rastro de outras vítimas. Ele não teria mudado seus métodos. Coloquei a equipe de inteligência de Corb para trabalhar. Eles vasculharam registros antigos de serviço, fóruns militares e redes sociais, em busca de alguém que tivesse feito uma reclamação ou deixado o serviço repentinamente após uma missão com Thorne. Em menos de 48 horas, encontraram um nome, Anna Sharma, uma ex-capitã da inteligência do exército, perspicaz. Sua carreira estava em ritmo acelerado de promoção até que ela serviu sob o comando de Thorne. Depois que ela rejeitou seus avanços indesejados, ele começou uma campanha silenciosa e insidiosa contra ela. Ele espalhou boatos sobre a competência dela, questionou seu julgamento em relatórios e sabotou um projeto crítico que ela liderava. Ela foi investigada. E embora inocentada de qualquer delito, o estrago já estava feito. Sua reputação foi manchada. Seu ímpeto estagnou. Ela deixou o exército um ano depois, outra vítima silenciosa de um líder tóxico. Tomei uma decisão. Não era tarefa para um advogado. Exigia um toque pessoal. No dia seguinte, dirigi para o norte, até Baltimore. Encontrei Anna Sharma trabalhando como gerente sênior de logística para uma grande empresa de transporte. Seu escritório tinha vista para o movimentado porto. Eu tinha deixado meu uniforme em casa. Entrei não como uma general, mas como uma mulher que entendia a dor da injustiça. Ela ficou cautelosa no começo, com um olhar cauteloso enquanto eu me apresentava. Ela havia construído uma nova vida, e eu era um fantasma de um passado que ela tentou enterrar. Eu sei o que Rex Thorne fez com você, eu disse simplesmente,
indo direto ao ponto. Eu vi os registros e preciso que você saiba que ele está fazendo isso de novo. Ele está aliado ao meu irmão e está tentando destruir minha carreira usando o mesmo conjunto de mentiras e boatos que ele usou com você. Vi um lampejo de dor antiga em seus olhos. Levantei a mão. Não estou aqui para pedir que você testemunhe. Não estou pedindo que você desenterre um passado que lhe custou tanto. Estou aqui para lhe dizer que você não está sozinho e para lhe prometer que desta vez ele não vai escapar impune. Ana ficou em silêncio por um longo tempo, com o olhar fixo nos navios que se moviam lentamente no porto abaixo. Eu podia ver uma década de raiva e frustração enterradas se agitando dentro dela. Quando ela finalmente se virou para me olhar, a cautela em seus olhos havia desaparecido. Tinha sido substituída por uma determinação firme e brilhante. Eu vou testemunhar, ela disse, com a voz baixa, mas cheia de uma força que me causou um arrepio na espinha. Ela me olhou diretamente nos olhos. Não para você, general. Para mim. Assenti, sentindo um profundo sentimento de respeito e gratidão tomar conta de mim. Eu havia encontrado minha arma, não um pedaço de papel, nem uma gravação, mas algo muito mais poderoso, uma arma viva e pulsante da verdade, com uma história forjada no mesmo fogo que a minha. Thorne não tinha ideia do que estava por vir. O ataque veio sem aviso. Era uma manhã de terça-feira. Eu estava no meio de uma reunião de alto nível no Pentágono, discutindo os desafios logísticos para nossas forças na Europa Oriental. O quarto era estéril, sem janelas, o ar zumbia com a eficiência silenciosa da segurança nacional. De repente, o telefone do meu assistente, que estava no modo silencioso, começou a vibrar contra a mesa de conferências polida, um zumbido frenético e insistente que não parava. Ele me lançou um olhar de desculpas e olhou para a tela. Vi a cor sumir do seu rosto. Ele se inclinou e sussurrou, com a voz tensa de alarme: General, você precisa ver isso agora. Ele colocou o telefone na minha frente. E lá estava ele, um vídeo de 15 segundos já circulando pelo Twitter, Facebook e todos os fóruns militares imagináveis. O vídeo foi uma obra-prima de arte maliciosa. Ela mostrava uma mulher que parecia exatamente comigo, parada no que parecia ser meu escritório. Eu, ou boneco digital com meu rosto, estava segurando o coração púrpura do meu pai. A iluminação era fraca, lançando sobre minhas feições uma luz áspera e nada lisonjeira. A câmera deu-o enquanto minha mão, com fria indiferença, jogava a medalha em uma lata de lixo. Então veio o áudio. Uma voz que era minha, mas assustadoramente desprovida de alma, um clone gerado por inteligência artificial que dizia com absoluto desdém: é só um pedaço de metal inútil. Minha mente disparou, tentando desconstruir a mentira. Reconheci o clipe em que eu segurava a medalha. Era de um vídeo particular de família, gravado anos atrás, quando eu o mostrava para a Ara. O clipe de mim jogando algo no lixo era de um dia recente de limpeza de escritório, jogando fora papéis velhos, mas os açougueiros digitais de Thorne os juntaram, criando uma ficção perfeita e horripilante. Para os milhões de pessoas que assistiram, era real. A tempestade de fogo começou instantaneamente. O telefone do meu assistente foi apenas o primeiro tremor do terremoto. Em minutos, o mundo digital estava em chamas. As hashtags eram brutais, criadas para causar o máximo de dano. Hashtag general desgraçado, hashtag honra roubada. Eles se espalham como um vírus. Grupos de veteranos, homens e mulheres com quem servi e para quem servi, divulgaram declarações de indignação. Políticos do partido oposto, sentindo o cheiro de sangue na água, pediram uma investigação imediata sobre minha aptidão para o comando. E os comentários eram uma onda de ódio. Traidora. Ela cospe no túmulo de todos os soldados. Inapta para usar o uniforme. Retirem-na da patente e dispensem-na desorosamente. Cada palavra era um golpe físico. Eu sentia o ar sendo sugado dos meus pulmões. A sala de reuniões com seus mapas e gráficos parecia um planeta distante e irrelevante. Meu mundo havia encolhido para uma tela brilhante na minha frente, um portal para minha própria execução pública. A equipe de Corb confirmou meus piores medos em menos de uma hora.
O vídeo não se tornou apenas viral. Ele foi estrategicamente propagado e amplificado por uma rede de contas de bots e influenciadores anônimos. Tudo rastreado até empresas de fachada ligadas ao escritório de advocacia de Hextorn. Não foi um desabafo aleatório. Foi um ataque nuclear à minha honra, à minha carreira e à minha alma. Pedi licença para não comparecer ao briefing e retornei ao meu escritório. Sentei-me atrás da minha mesa. A porta se fechou e observei o mundo queimar. O telefone na minha mesa tocava sem parar. E-mails inundavam minha caixa de entrada. As paredes digitais estavam se fechando. O barulho da multidão ficava mais alto a cada segundo. Senti uma profunda sensação de impotência, um sentimento que não sentia desde que era um jovem tenente mobilizado pelo fogo inimigo. Dediquei toda a minha vida adulta a servir este país e a proteger seu povo. E agora essas mesmas pessoas estavam me destruindo, afiando seus forçados com base em uma mentira inventada pelo meu próprio irmão e seu parceiro sociopata. A porta do meu escritório se abriu. Era o general Mark Allen, chefe do Estado-Maior do Exército, meu superior direto. Ele era um homem severo e experiente que tinha visto combates em 3 décadas diferentes. Ele entrou, seu rosto era uma máscara ilegível, e meu coração afundou. Era isso. O fim. Ele não disse nada. Caminhou até a máquina de café no canto, serviu uma xícara nova em uma caneca limpa e a colocou na minha mesa, à minha frente. Eu sei que isso é um golpe, Nowell, disse ele, com a voz grave e rouca. É uma tática clássica de guerra de informação. Vil, mas eficaz. Ele me olhou diretamente nos olhos. Não deixe que isso te destrua. Vimos seu arquivo. Sabemos quem você é. O exército está com você. Faça o que for preciso para lutar contra isso. Suas palavras foram uma tábua de salvação. Em meio ao furacão, seu simples ato de confiança, de fé, foi uma âncora. Não parou a dor, mas parou a queda livre. O apoio da instituição à qual eu havia entregado minha vida era o escudo de que eu precisava. Mas minha estratégia tinha que ser perfeita. Kalin e Thorne esperavam que eu entrasse em pânico. Queriam uma coletiva de imprensa cheia de lágrimas, uma negação frenética. Eles queriam que eu os envolvesse no campo de batalha escolhido, o teatro caótico e emocional das mídias sociais. Eles queriam que eu gritasse minha inocência para a tempestade. Eu não lhes daria essa satisfação. Fiquei sentado ali, com a caneca de café quente aquecendo minhas mãos frias, e comecei a pensar como um comandante novamente. Não se pode argumentar com uma tempestade de fogo. Não se pode debater com uma multidão digital. Você só pode cortar o oxigênio dele. Você precisa mudar o terreno, forçar o inimigo a ir para o seu território, um lugar onde as armas deles são inúteis. O palco do nosso contra-ataque não seria o Twitter ou o Facebook. Seria um lugar onde as mentiras murcham sob juramento e a verdade, fria e dura, tem a palavra final inatacável. Um tribunal. E o momento certo seria tudo. Nem em semanas, nem em dias. Seria na próxima cerimônia pública para dedicar os artefatos do meu pai ao Centro de Educação e Patrimônio do Exército. Nós usaríamos sua maior arma, a opinião pública, contra eles. A audiência civil foi realizada em uma manhã fria de outono. O tribunal era um teatro de madeira polida e silêncio solene, um palco onde a verdade e a mentira finalmente entrariam em guerra sob a santidade da lei. Sentei-me ao lado do meu advogado, com a postura ereta e a expressão neutra. Do outro lado da sala, na mesa oposta, estavam sentados Kalin e Hextorn. Eles estavam sussurrando um para o outro, compartilhando um sorriso confiante. Eles me olharam com um ar de piedade triunfante, certos de que eu tinha vindo armado apenas com fracas negações e apelos emocionais. Eles haviam julgado fundamentalmente mal seu oponente. Meu advogado, um homem calmo e metódico chamado Sr. Davis, iniciou o processo não com uma declaração inicial inflamada, mas com a precisão silenciosa e devastadora de um cirurgião. Uma por uma, ele expôs as evidências. Primeiro, ele tocou o áudio do quarto do motel. A juíza, uma mulher severa e prática,
ouvia atentamente através de seus próprios fones de ouvido, sua expressão endurecendo a cada palavra assustadora que Kalin dizia. O olhar presunçoso no rosto do meu irmão começou a desaparecer. Em seguida, Davis apresentou a análise forense do vídeo viral preparada por um dos principais especialistas em cibersegurança da NSA. O relatório foi exibido em telas grandes no tribunal, detalhando com precisão clínica as costuras digitais, a manipulação de áudio e a impressão de voz gerada por inteligência artificial. O vídeo foi oficialmente declarado um deepfake. O sorriso confiante de Thorne desapareceu, substituído por um lampejo de descrença. Então Davis chamou sua primeira testemunha, o arquivista-chefe do Centro de Educação e Patrimônio do Exército. O homem testemunhou sob juramento que toda a coleção de medalhas do meu pai, incluindo a Purple Heart, havia sido recebida e guardada em seu cofre com temperatura controlada 2 semanas antes do vídeo falso aparecer online. Eles nunca estiveram em minha posse para serem jogados fora. A cada nova evidência, eu observava a confiança sumir dos rostos de Kalin e Thorne. Os sorrisos irônicos já haviam desaparecido há muito tempo, substituídos pelo olhar pálido e úmido dos homens percebendo que sua fortaleza estava construída na areia e que a maré estava subindo. Para nossa testemunha final, o Sr. Davis anunciou, com a voz firme, chamamos a ex-capitã do exército Anna Sharma. O nome ficou no ar por um instante. Vi Rex Thorne estremecer como se tivesse levado um golpe. Seu rosto, já pálido, assumiu um tom doentio de cinza. Ele sabia. Sabia que estava acabado. Ana caminhou até o banco das testemunhas com uma dignidade calma e inabalável. Ela olhou diretamente para Thorne. Seu olhar não demonstrava medo, apenas uma raiva fria e justificada. Ela contou sua história. Falou do assédio que ele fez, das mentiras que ele espalhou, da carreira que ele destruiu sistematicamente porque ela o recusou. Sua voz nunca vacilou. Seus métodos não mudaram, concluiu Ana, voltando seu olhar poderoso para o juiz. Ele descobre o que percebe como fraqueza de uma pessoa e a ataca com mentiras e insinuações até que elas se quebrem. Ele fez isso comigo e tentou fazer isso com o General Prem. Estou aqui hoje para deixar registrado que ele não vai escapar dessa outra vez. O depoimento dela foi devastador. Não apenas apoiou meu caso. Aniquilou o caráter de Rex Thorne, expondo-o como um covarde predador e vingativo. O tribunal ficou em silêncio, o peso da sua verdade era palpável. Quando o juiz se preparava para ouvir os argumentos finais, uma coisa estranha aconteceu. Um oficial do tribunal se aproximou da nossa mesa e indicou que alguém queria me ver. Era Sarah Gallo. Ela entrou correndo, com o rosto marcado por uma urgência frenética, e colocou um envelope pardo grosso em minhas mãos. De Kalin, ela sussurrou. Ele me deu esta manhã. Ele disse, ele pediu desculpas. Abriu o envelope. Dentro havia um pequeno pendrive e um bilhete escrito à mão num papel timbrado do hotel. A caligrafia estava bagunçada. Em pânico. Eu os contratei. Thorne planejou. Eu estava errado. Use isso. Não me proteja mais. Escondido dentro do bilhete havia algo mais, uma coroa infantil feita de papel de construção roxo. Nele, escrito com a caligrafia curvilínea de Ara quando ele tinha 8 anos, estavam as palavras, para uma tia corajosa. Uma onda de emoção complexa me invadiu. Não a vitória, mas uma tristeza profunda e dolorosa. O simples ato de amor de sua filha foi a única coisa que conseguiu penetrar sua armadura de ressentimento. A confissão dele, a traição que ele fez a Thorne, não era para mim. Era para ela. O Sr. Davis revisou as novas evidências. O pendrive continha toda a cadeia de e-mails não editada entre Kalin e Thorne, um projeto completo da conspiração desde o início. Foi o último prego irrefutável em seu caixão. A decisão do juiz foi rápida e absoluta. Ela emitiu uma liminar permanente contra o vídeo deepfake, ordenando que todas as plataformas o removessem. Ela encaminhou Rex Thorne e seu escritório de advocacia ao gabinete do promotor público para investigação criminal por conspiração, difamação e perjúrio. Ela encaminhou o caso de Kalin para consideração de acusações semelhantes.
Meu nome foi limpo, minha honra foi restaurada. Quando saímos do tribunal, pude sentir os olhos de Kalin em mim, suplicantes. Não olhei para ele. Não consegui. Meu olhar estava fixo na coroa de papel roxo amassada que eu segurava na mão. A justiça foi feita. A guerra foi vencida. Mas não houve euforia de vitória. Não houve celebração triunfante. Havia apenas a verdade silenciosa e pesada de que o preço dessa guerra foi uma família irrevogavelmente quebrada, seus fragmentos espalhados por uma tempestade que nós mesmos criamos. Nas semanas seguintes à audiência, a tempestade passou, deixando para trás uma paisagem silenciosa e alterada. A maquinaria da justiça, uma vez posta em movimento, movia-se com força inexorável. Rex Thorne foi expulso da Ordem dos Advogados e enfrentou uma série de acusações criminais que provavelmente ocupariam o resto de sua vida. Kalin, em um acordo judicial, concordou em fazer terapia psicológica intensiva e cedeu toda a sua parte da herança do nosso pai para um fundo fiduciário para a ARA, a ser administrado por um administrador independente até ela completar 25 anos. A justiça, em sua fria forma processual, havia sido feita. Mas não senti nenhuma sensação de triunfo. Os tremores secundários da vitória não foram fogos de artifício comemorativos, mas um silêncio profundo e ressonante. Não era uma sensação de vitória, mas sim de correção, de um osso fraturado que havia sido recolocado, doloroso, mas necessário, deixando o membro mais forte no local quebrado. Meu objetivo nunca foi vingança. Na minha mente, responsabilidade e compaixão poderiam coexistir, desde que a verdade fosse honrada. A guerra, porém, nunca acaba de verdade. Ela apenas muda de forma. Certa noite, um envelope branco simples, sem endereço de remetente, apareceu em nossa caixa de correio. Sem selo, o que significa que foi entregue em mãos. Lá dentro, não havia nenhum bilhete ameaçador, apenas uma única fotografia granulada. Era uma foto minha e de Corb passeando com nosso cachorro em um parque próximo, tirada com uma lente de longo alcance. A mensagem era clara. Um sussurro silencioso dos remanescentes da rede de Thorne. Ainda estamos observando. 1 ano atrás, uma ameaça como essa teria me causado uma onda de medo. Agora, eu simplesmente olhava para ele, com meu ritmo cardíaco estável. Entreguei a foto para Corb. Não falamos de medo. Falamos de protocolo. Ele fez uma ligação para a contra-inteligência do exército e nossa equipe de segurança foi discretamente reforçada. Escolhemos a vigilância em vez do medo, uma decisão consciente de viver em um estado de preparação, não de paranoia. O mundo sempre teria suas ameaças. A única coisa que você podia controlar era sua resposta. Uma semana depois, meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava o número de Kalin. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. Meu pequeno ato final de controle. Sua voz estava hesitante, despojada de toda a sua antiga arrogância. Ele não se desculpou. Talvez soubesse que nenhum pedido de desculpas seria suficiente. Em vez disso, ele disse algo muito mais poderoso. Ara, começou ele, com a voz ligeiramente embargada. Ela fica perguntando quando a tia Nolly vai lhe contar as histórias sobre o vovô. Fiquei em silêncio por um longo momento, com o peso silencioso da nossa história destruída pairando entre nós. O velho Nolly teria recusado e teria usado a raiva justificada como escudo. Mas eu não era mais aquela pessoa. A batalha havia me transformado. Perdoar, eu estava aprendendo, não era absolver a outra pessoa. Era libertar-se do peso dos pecados dela. Tudo bem, Kalin, eu disse, com a voz suave, mas clara. Neste fim de semana, eu vou aí. Nosso relacionamento era uma ruína, uma cidade destruída pela guerra. Mas nas palavras dele e nas minhas, uma única e frágil ponte estava sendo construída sobre os escombros. Não por ele, nem mesmo por mim, mas por Ara, pelo futuro. A história termina como começou, em um lugar de honra solene. Desta vez não é uma igreja, mas um lugar muito mais pessoal. Dirigi até o Cemitério Nacional de Arlington na escuridão que antecede o amanhecer.
O céu era de um roxo suave e machucado. O ar estava parado e fresco, carregando o cheiro de terra úmida e grama cortada. Caminhei sozinho pelas silenciosas e intermináveis fileiras de lápides de mármore branco. Cada um deles era um testemunho de uma vida de serviço. Eles estavam em formação perfeita e disciplinada, um exército em repouso. Parei diante do túmulo do meu pai. Seu nome estava gravado na pedra com uma dignidade simples e profunda. Eu não estava usando meu uniforme. Vestia um casaco civil simples. Eu não era uma general esta manhã. Eu era apenas uma filha. Pensei em uma passagem da Bíblia que ele costumava ler para mim antes das minhas mobilizações. Sua voz era um conforto constante contra meu medo. Agora voltou para mim, não como uma lembrança, mas como uma verdade viva. Portanto, não tema, pois estou com você. Não se apavore, pois sou seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Do bolso do meu casaco, tirei a pequena coroa de papel amassado que Ara tinha feito. Alisei os vincos o melhor que pude e coloquei-o delicadamente na base da pedra branca e fria. Era um toque de roxo vibrante contra o branco puro, um pequeno e esperançoso testemunho do amor inocente que, no final, havia sido a arma mais poderosa de todas. Fiquei ali enquanto os primeiros raios de sol surgiam no horizonte, lançando uma luz dourada e quente sobre as colinas, iluminando as fileiras de sentinelas silenciosas. As longas sombras da noite começaram a recuar. Eu segurei a linha, pai, sussurrei para a pedra silenciosa. As palavras foram levadas pela brisa da manhã. Eu segurei. A promessa foi cumprida. O sol nasceu mais alto, prometendo um novo dia, um dia de paz pelo qual lutei e finalmente encontrei. Minha jornada até aquele amanhecer em Arlington foi longa e repleta de batalhas que eu nunca imaginei travar. Mas sei que minha história não é a única. É uma prova de que honra não é a ausência de ataque, mas a coragem de se levantar novamente com mais força nos lugares quebrados. Se esta história lhe deu um pouco de força ou consolo, convido você a ficar. Inscreva-se no canal Chosen Revenge, onde acreditamos que toda história de resiliência merece ser ouvida e todo sobrevivente merece saber que não está sozinho.